Saudações, queridos irmãos, graça e paz a todos vocês. Sejam bem-vindos ao nosso estudo da Santíssima Palavra de Deus, a palavra profética mais firme, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela do dia surja em vossos corações. Sabemos também que nenhuma profecia da palavra de Deus pode ser objeto de uma interpretação particular, porque os profetas não falaram inspirados por eles mesmos, falaram inspirados pelo Espírito Santo, o Espírito da Verdade. E o tema dessa tarde tem como título O véu sobre os corações daqueles que rejeitam as profecias. O véu, né, sobre os corações. E o primeiro texto que vamos analisar, ok? Esta tarde vamos usar dois textos principais no nosso estudo. Um está em Êxodo, capítulo 34, verso 29 até o final do capítulo, verso 35. E outro texto está no livro na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 13 até o 18. Com esses dois textos vamos analisar e fazer a nossa live de hoje, o nosso estudo da Santíssima Palavra de Deus. E antes de começar, les convido a fazer uma breve oração para entregar o nosso estudo nas mãos do nosso Pai Celestial. Oramos. Pai Santo que está nos céus, louvado e engrandecido seja o teu bendito nome. Obrigado pelo privilégio que nós estamos tendo agora de poder estudar a tua Santíssima Palavra. Inspira-nos pelo Espírito dos profetas, o Espírito que inspirou teus servos no passado ao escreverem essas profecias maravilhosas que encontramos na Santa Bíblia. Obrigado por ouvir a nossa oração. Pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, vamos logo iniciar o nosso estudo, que está no livro de Êxodo, capítulo 34, verso 29, que vai falar da história de Moisés quando ele descia do Monte Sinai, ok? E que o rosto dele, a pele do seu rosto resplandecia, e o povo não aguentava ver a luz, né, da glória de Deus que se refletia no rosto de Moisés após passar 40 dias e 40 noites na íntima comunhão com Deus. O verso 29 diz: Ao descer Moisés do monte Sinai, as duas tábuas do testemunho estavam na mão de Moisés quando desceu do monte. Não sabia Moisés que a pele da sua face resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Oh, que maravilhoso, né? Saber disso. Que honra! Ele ficou tão íntimo com Deus, em oração, em jejum, em comunhão, né? Como diz a palavra de Deus, ele não comia nem bebia nada durante esses 40 dias, sustentado, claro, pelo poder de Deus. Um ser humano normal não faz isso, né? Sem beber água, nem comida. E a pele, diz a palavra de Deus aqui, e a pele da sua face resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. E quando Arão e os filhos de Israel viram Moisés, eis que a pele de sua face resplandecia, e temeram aproximar-se dele. Eles tiveram medo, ficavam longe, porque o rosto de Moisés, a pele da sua face resplandecia da glória de Deus. Verso 31. E Moisés o chamou, e Arão e todos os governantes, ou seja, os anciãos da congregação, se voltaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois todos os filhos de Israel se aproximaram, e ele lhes deu como ordem tudo o que o Senhor havia falado com ele no Monte Sinai. Assim que Moisés terminou de falar com eles, colocou um véu sobre a sua face. Mas quando Moisés entrava diante do Senhor para falar com ele, tirava o véu até quando saía. E saía e falava com os filhos de Israel aquilo que lhe fora ordenado. E os filhos de Israel viam a face de Moisés e que a pele da sua face resplandecia. E Moisés colocava novamente o véu
sobre a sua face até que entrava para falar com ele, ou seja, com Deus. Claramente vemos que essa experiência de Moisés colocando um véu sobre a sua face que resplandecia da glória de Deus, aleluia por isso, vemos que Moisés ficou em tão íntima comunhão com Deus durante esses dias que a pele da sua face resplandecia essa glória. Que honra, que maravilha ouvir isso. E essa experiência, vamos agora ver o que significa tudo isso e vamos agora abrir nossa Bíblia novamente e analisar o texto que está no livro 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 13 a 18. E vamos analisar isso e ver a lição que Deus tem para nós agora nesses últimos dias. Diz assim: e não como Moisés, o qual colocou um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não pudessem olhar firmemente para o fim daquilo que é abolido. Mas suas mentes estavam cegas. Veja só, eles não podiam contemplar a glória, essa glória, né, de Deus que resplandecia no rosto de Moisés, porque as mentes deles estavam como? A palavra de Deus diz, estavam cegas. Porque até este dia, um dia quando Paulo escreveu essa carta, e até hoje também, né? Até este dia permanece o mesmo véu encoberto na leitura do Velho Testamento. Um véu encobrindo, né, a leitura do Velho Testamento. Véu o qual está aniquilado em Cristo. Amém. Vou explicar isso mais tarde, mas vamos continuar a leitura. Verso 15. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está sobre o coração deles. Mesmo assim, quando se converterem ao Senhor, o véu será retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade, né? Por isso a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo é a verdade, ok? Esse é mais ou menos o que esse texto está querendo dizer, onde está o Espírito do Senhor, o Espírito da verdade, então nos liberta dos erros. Verso 18. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando com um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, pelo Espírito do Senhor. Agora vamos analisar alguns desses versos que acabamos de ler, que está em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 13 a 18. Verso 13. Vemos que Moisés tinha que colocar um véu sobre o seu rosto, porque os israelitas, na sua cegueira, na sua mente cega, não podiam contemplar a glória de Deus refletida, em parte, no rosto ou na pele, né, de Moisés. A palavra de Deus, a mente deles estavam cega. Estavam em rebelião contra Deus, né? Em rebelião contra o Senhor, né? Duvidando que se fosse Deus que estava guiando eles, ou se foi Moisés. Então eles tinham muitos problemas, murmuravam contra o Senhor. Por isso Paulo diz, porque estavam cegas, porque suas mentes estavam cegas. Ok? Então esse véu permaneceu sobre o seu coração, entre aspas, não um véu literal. No caso de Moisés foi literal. E de maneira simbólica, esse véu representa um impedimento para que eles pudessem olhar de maneira mais clara as mensagens proféticas de Moisés, profetizando sobre um Messias, que ia vir um profeta, como diz Deuteronômio capítulo 15, verso 18. Como Moisés diz que havia um profeta como ele,
e a ele ouvireis. Mas mesmo assim eles não aceitaram a mensagem de Moisés. Ok? E Paulo diz, porque até este dia permanece o mesmo véu encoberto na leitura do Velho Testamento. Oh, meus irmãos, isso é muito profundo. A leitura do Velho Testamento para o Israel moderno, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, é algo praticamente misterioso, um mistério. Por exemplo, Isaías capítulo 11, verso 10 até o final do capítulo, que fala de um segundo êxodo, que fala que Deus vai ajuntar os seus filhos, os remanescentes de Israel dos 4 cantos da terra. Essa mesma profecia é repetida em Jeremias capítulo 23, versos 5 a 8. A mesma profecia nós encontramos em Ezequiel capítulo 36, né? O capítulo inteiro, no caso, especialmente os versos 16 até o final do capítulo. A mesma profecia é repetida em Amós capítulo 9, verso 9 até o final do capítulo. A mesma profecia de Isaías, que Deus vai juntar o seu povo desde os 4 cantos da terra, também é algo encoberto, algo misterioso, o povo não entende. Por que não entende? Igual que a mente dos israelitas no passado estavam cegadas por teorias não inspiradas por Deus, seguindo preceitos ou mandamentos de homens, como diz Mateus, ensinando mandamentos de homens como se fossem mandamentos de Deus. Mente cegada pela rejeição da verdade. Ok? E por isso diz, até este dia permanece o mesmo véu encoberto na leitura do Velho Testamento. Véu o qual está aniquilado em Cristo. Com a vinda de Jesus, esse véu que foi colocado lá nos corações deles, foi aniquilado. Eu estou falando do véu no templo. Eu estou falando do entendimento da mente deles, de entender Moisés, de entender os profetas. Mas como rejeitaram João Batista, que é o precursor de Jesus, e quando veio o Messias, ele começou a falar das maravilhosas promessas e profecias da palavra de Deus, eles rejeitaram também. Mas todos aqueles que aceitaram o Messias tornaram-se filhos de Deus. E esse véu, no entendimento deles, foi tirado, foi abolido. Ou, na palavra de Paulo, foi aniquilado. Da mesma maneira agora, quem está aceitando a mensagem do João Batista antitípico, o terceiro Elias, que está preparando a vinda do Senhor a seu templo e nas nuvens, esse véu que está sobre o Antigo Testamento, sobre as profecias do Antigo Testamento, profecias agora para os últimos dias, esse véu será tirado também, aniquilado. Aleluia! Glória a Deus por isso, que Deus vai ter um remanescente que entenderá todas as profecias que estão no Velho Testamento e no Novo Testamento, profecias para esses últimos dias. Veja só o que diz o verso 15. 2 Coríntios 3,15. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está sobre o coração deles. Então não é um véu literal e não é um véu no templo. Está falando de um véu simbólico que impede que a glória de Deus apareça, que impede ver as maravilhosas promessas do Senhor para a sua igreja, para o seu povo. E é isso que está acontecendo. Verso 15. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está sobre o coração deles. Não entendem. E nós, adventistas do sétimo dia, povo do Senhor agora nos últimos dias, a igreja remanescente, será que você entende a mensagem profética de Moisés?
Para você ter uma ideia, vou mostrar qual profecia que estava nos escritos de Moisés que os israelitas rejeitavam. Vamos para Deuteronômio, escreve aí o texto, comenta aí também, coloca nos comentários. Vamos ver aqui em Deuteronômio capítulo 15, verso... Deuteronômio capítulo 18, perdão, verso 15. Olha só que diz: o Senhor teu Deus levantará para ti um profeta do teu meio, de teus irmãos, como eu, a ele ouvirás. Então Deus aí prometeu que Deus ia levantar um profeta igual que Moisés. É uma profecia sobre o Messias. O Messias que iria vir muitos anos depois de Moisés. E Moisés falou: a ele ouvireis, conforme tudo o que desejaste do Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: não ouvirei novamente a voz do Senhor meu Deus, nem não verei este grande fogo outra vez, para que não morra. Então, no verso 18, Deuteronômio 18, versículo 18. Ok? Levantarei para eles um profeta, isso é singular, isso é mensageiro, o Messias. Esse profeta não foi Isaías, Ezequiel, Jeremias, é um profeta singular, alguém singular, ok? Particular, peculiar. Levantarei para eles um profeta dentre os seus irmãos, como tu, e colocarei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes fará tudo que lhe ordenar. E acontecerá que quem não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Então, claramente, esse profeta estava falando de Jesus. Estava falando de Jesus. Por isso, Jesus falou em João que se os israelitas tivessem entendido a mensagem, os escritos de Moisés, eles teriam aceitado Jesus, porque de Jesus, Moisés escreveu. Mas, infelizmente, e quando eles estavam lendo Moisés, todos os sábados nas sinagogas, no templo, eles não entendiam realmente a mensagem profética de Moisés. Infelizmente, aconteceu isso com os israelitas. O verso 16 diz, agora no verso 16, mas assim, quando se converterem ao Senhor, o véu será tirado. Precisa você se converter completamente a Deus, para Deus tirar esse véu que está no seu entendimento sobre Moisés e o Velho Testamento como um todo. Como diz assim no verso 14, o mesmo véu encoberto na leitura do Velho Testamento. Ok? O verso 17 já expliquei. E o verso 18 nos diz que todos nós, aqueles que creem, aqueles que realmente estão se alimentando do maná espiritual da Santíssima Palavra de Deus, Paulo diz, todos nós, com a face descoberta, ou seja, sem o véu no nosso coração, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória. Amém? Porque os 144.000 agora nos últimos dias, eles vão reproduzir perfeitamente a imagem do Senhor, e a mesma experiência que teve Moisés lá no Monte Sinai, depois de 40 dias e 40 noites em íntima comunhão com Deus, o rosto dele resplandecia. Nós temos também, segundo primeiros escritos, na primeira visão de Ellen White, que os 144.000 vão resplandecer o rosto deles
vai resplandecer, como Moisés, quando desceu no Monte Sinai. Ok? E somos transformados, né, na mesma imagem de glória em glória pelo Espírito do Senhor. Agora, para você saber se esse véu está sobre o teu coração, na leitura do Velho Testamento, você precisa analisar as profecias desses santos profetas agora para os últimos dias e ver se você está entendendo ou não, ou se você está rejeitando essas profecias, igual que faz muitos teólogos da nossa igreja, que dizem, que até escrevem, que essas profecias eram condicionais, eram para o povo de Israel no passado, o povo pecou e Deus não conseguiu realizar ou cumprir todas essas belas e lindas promessas em favor do antigo Israel, que eles escrevem no contexto da aliança de Deus com o seu antigo povo. Ou seja, são profecias que estão na Bíblia, mas não têm muita utilidade para nós hoje, porque eram profecias, coisas que iam se cumprir em favor do antigo Israel e hoje. E como o antigo Israel pecou e Deus não conseguiu realizar essas poderosas e lindas promessas em favor deles. Eu não creio assim. Eu creio claramente que o que Deus promete fazer, Ele vai realizar. Ele vai cumprir. Os céus e a terra passarão, mas as palavras do eterno Deus não passarão. E o fato que o Velho Testamento é como se fosse um mistério para muitos irmãos adventistas, então prova que o véu que estava sobre o coração do antigo Israel, quando eles rejeitavam os profetas, nem entendiam as mensagens proféticas de Moisés, nem os escritos de Moisés eles entendiam corretamente. Esse mesmo véu permanece também sobre o coração de muitos que fazem parte do Israel moderno, a igreja adventista do sétimo dia, que é o Israel atual. Então, essa experiência que eu estou vivendo na igreja do Senhor prova que o que acontecia com o antigo povo está acontecendo agora com o Israel moderno. De um lado, você vai encontrar pessoas dizendo que essas profecias não têm nada a ver contigo, irmão. Isso nada a ver, isso era para o povo de Israel lá no passado, o povo pecou. Essas são profecias do contexto da aliança de Deus com o seu antigo povo. Você vai ouvir muitos grandes teólogos famosos, renomados, e pessoas que têm muitos seguidores, né? Pessoas, né, que confiam, né, na interpretação desses teólogos. De um lado você vai ouvir isso. De outro lado você vai ouvir Ellen White dizendo no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 338. Escreve essa referência importante. Já? Mensagens Escolhidas, volume 3, página 338, onde Ellen White diz que cada um dos antigos profetas falaram menos para seu tempo do que para o nosso, de maneira que as suas profecias têm utilidade para nós. Ou seja, eles escreveram menos para o tempo deles e mais para o nosso tempo. Ou seja, as profecias deles têm importância para nós. Escreveram para o tempo do fim. E isso vou provar citando um desses profetas. Vamos em Jeremias capítulo 30. Jeremias 30, que fala do tempo da angústia de Jacó, lembra disso, né? No verso 7 diz assim: ai de mim, pois aquele dia é grande, tal como nenhum é semelhante a ele, é tempo da angústia de Jacó. E sabemos que o tempo da angústia de Jacó é uma profecia para a igreja adventista do sétimo dia. Os jacobitas dos últimos dias, os israelitas dos últimos dias, o Israel antitípico, deve passar por um tempo da angústia de Jacó. E o profeta vai dizer que quando? Verso 24, Jeremias 30, 24. A violenta ira do Senhor não retornará até que tenha feito isto e até que tenha realizado os intentos do seu coração.
os intentos do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto. Quando o povo ia entender toda a profecia de Jeremias 30? Nos últimos dias. E como é que começa o capítulo 30? Vamos lá. Palavra, verso 1. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Quem está falando é o Senhor Deus. Dizendo, assim fala o Senhor Deus de Israel. Dizendo, escreve um livro todas as palavras que eu tenho falado. Essas palavras escritas nesse livro estão na Bíblia, no livro de Jeremias. Qual é essas palavras? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, Jeremias 30, verso 3, diz o Senhor, em que eu trarei novamente os cativos do meu povo Israel e Judá, ok? Israel, as 10 tribos, Judá, as 2 tribos. Então Israel e Judá totalizam as 12 tribos de Israel, do povo de Israel, totalidade. Em que eu trarei novamente os cativos do meu povo Israel e Judá, diz o Senhor, e os farei retornar para a terra que eu dei para os seus pais, e eles a possuirão. Então eles vão voltar. Devem voltar. Assim diz o Senhor. E que o Senhor, terminando o capítulo, diz, através de Jeremias, nos últimos dias entendereis isto. Ou seja, tem uma profecia para os últimos dias em Jeremias. Talvez você não sabia, mas sim, tem uma profecia de Jeremias para os últimos dias. Jeremias capítulo 23 vai repetir também e vai falar do segundo êxodo. Jeremias 23, verso 7 e 8 diz, portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que eles não mais dirão, o Senhor vive que tirou os filhos de Israel da terra do Egito. Porém dirão, o Senhor vive, aquele que conduziu a semente da casa de Israel, desde a região do norte e desde todas as regiões, ou seja, todos os países, todas as regiões, para onde os levei, e eles habitarão em sua própria terra. Então eles vão voltar para a terra prometida, e isso nos últimos dias. E depois do milênio, não pode ser chamado dos últimos dias. Os últimos dias nós sabemos que é agora, meus irmãos, não é amanhã. Já estamos nos últimos dias. Estamos no tempo do fim. O livro de Daniel foi descerrado, foi aberto. A única profecia fechada, cerrada, foi aberto nos últimos dias. A profecia de Daniel. Então, meus irmãos, estamos vivendo agora nos últimos dias. E Jeremias diz, falando desse evento ainda futuro, Jeremias diz no verso 20 do capítulo 23, a ira do Senhor não retornará até que ele tenha executado e realizado os pensamentos do seu coração. Nos últimos dias, vós ponderareis a respeito disto perfeitamente. Ou seja, tem um povo que nos últimos dias iam ponderar. O que significa ponderar? Analisar, esquadrinhar, examinar as profecias. Como diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, examinai tudo e retende o que é bom. O povo de Deus ia ponderar ou examinar a respeito dessas profecias perfeitamente. Ok? Então temos uma profecia. Agora, se o véu estava sobre o teu entendimento durante muitos anos, dizendo que essas profecias eram para o povo lá no tempo passado e eles pecaram demais, foram infiéis a Deus, na verdade eles pecaram muito, fizeram coisas abomináveis na presença de Deus, e Deus os espalhou entre os pagãos. Deus os espalhou eles, isso está claro. Mas a promessa de espalhá-los entre os pagãos, entre as nações, também é acompanhada de uma promessa de retorno. E é isso que muitos irmãos adventistas na igreja de Deus, guiados por líderes que rejeitam essas profecias, estão dizendo que essas profecias não vão se cumprir.
Aí está o problema. Por isso Paulo, falando disso, olha só o que diz Paulo. Até este dia permanece o mesmo véu encoberto na leitura do Velho Testamento. O Velho Testamento não está sendo compreendido devidamente por muitos na Igreja de Deus, que é o Israel moderno. Igual que acontecia com o Israel do passado. Veja que diz agora outro profeta que fala desse assunto. Eu estou só colocando um exemplo bem simples. Muito simples. Vamos agora em Ezequiel, capítulo 36, ok? Antes de Ezequiel, vamos ver em Isaías. Acabei de ler alguns versos de Jeremias, que prova que Deus vai juntar o seu povo dos 4 cantos da terra, de todas as regiões, e que não mais iam falar do primeiro êxodo, mas iam falar do segundo êxodo, que vai ser bem mais glorioso. E nos últimos dias, no verso 20, Jeremias 23, verso 20, diz: nos últimos dias, vós ponderareis a respeito disso perfeitamente. Agora veja o que diz o profeta Isaías no capítulo 11, verso 11 e 12. E acontecerá naquele dia que o Senhor colocará sua mão novamente, uma segunda vez, para resgatar o remanescente do seu povo, o qual sairá da Síria e do Egito, e de Patros, e de Cush, e de Elã, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. Deus vai tirá-los até das ilhas. E vamos ver como eles vão sair dessas ilhas para ir à terra prometida. Como que vão fazer isso? E ele erguerá, verso 12, e ele erguerá uma bandeira para as nações. Essa bandeira é Jesus. No verso 10 diz que essa bandeira é a raiz de Jessé. E em Apocalipse capítulo 22, verso 16, Jesus diz: eu sou a raiz e a descendência de Davi. Amém? Então essa bandeira é Cristo. Verso 10 de Isaías 11. E estamos agora no verso 12. E ele erguerá uma bandeira para as nações e reunirá os desterrados de Israel e ajuntará os dispersos de Judá. Olha só, ele vai reunir os desterrados de Israel, as 10 tribos que foram desterradas por Assíria no ano 722 antes de Jesus. A Síria desterrou as 10 tribos. E vai reunir os dispersos de Judá desde os 4 cantos da terra. Os 4 cantos da terra. Norte, sul, leste, oeste. Deus vai reunir tanto os desterrados de Israel como os dispersos de Judá desde os 4 cantos da terra. E o verso 16 diz que haverá da natureza assim mesmo. E haverá uma estrada para o remanescente do seu povo, o qual será deixado da Síria, como ocorreu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Então aí está a prova. Deus vai reuni-los desde os 4 cantos da terra. Ok? No verso 15. E com seu poderoso, e o Senhor destruirá completamente a língua do mar do egípcio, e com seu poderoso vento sacudirá com sua mão sobre o rio, e ferirá nos seus 7 riachos, e fará homens atravessá-lo a pé enxuto. Meus irmãos, desde que Isaías escreveu isso, não aconteceu tal evento a nível mundial, onde Deus vai reunir o seu povo e fazer com que eles passassem tanto o mar como os rios a pé enxuto. Por isso, em Jeremias capítulo 23 diz que não mais eles vão mencionar o primeiro êxodo, eles vão mencionar o segundo, quando Deus vai reunir os dispersos de Israel e de Judá desde a região do norte
mas e também de todas as regiões para onde os levei, e eles habitaram na sua própria terra. Assim diz os profetas. Mas alguém talvez estará perguntando, por que Deus vai fazer uma coisa dessa? É simples. Irmãos, as pragas vão cair. O único lugar de refúgio onde não haverá nenhuma praga é o Gósen antitípico. O Gósen está na Bíblia, está em Êxodo. Enquanto as pragas devastavam o Egito, a terra do Egito, os filhos de Israel estavam em Gósen. Leia as pragas do Egito, especialmente a partir do capítulo 8, e você vai ver que no Egito tinha muitas pragas, destruição e desolações, mas no Gósen não tinha praga. Não tinha nenhuma praga. Provando que Deus protegeu os filhos de Israel e pragas nenhuma caiu em Gósen. Por isso, Deus diz que vai juntar-nos. Vai juntar seu povo dos 4 cantos da terra. Amém? Se você acredita que Deus vai fazer isso, diga amém e comente também nos comentários aí desse vídeo. Agora veja o que diz Ezequiel. E com Ezequiel eu vou terminar a nossa mensagem de hoje, Santo Dia do Senhor. Não tem melhor momento, melhor lugar que devemos estudar a Santíssima Palavra de Deus. Veja só o que diz Ezequiel 36. Eu vou ler o verso, a partir do verso 24. Verso 23 diz: eu santificarei o meu grande nome quando que foi profanado entre os pagãos, o qual profanastes no meio deles, e os pagãos saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que sou o Senhor Deus, quando eu for santificado diante dos seus olhos. Porque eu os levarei dentre as nações, ou tirarei dentre os pagãos, Deus vai tirá-los, e vos ajuntarei de todas as nações, e vos trarei dentro da vossa própria terra. Deus tirando eles de entre as nações, e vai trazê-lo dentro da nossa própria terra. Ok? E vos trarei para dentro da vossa própria terra. Então, o que primeiro Deus vai fazer? Trazê-los. E vai trazê-los na terra que deu a nossos pais. Agora veja o verso 25. Então, eu aspergirei água limpa sobre vós, e ficareis limpos. De toda a vossa imundícia e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Um novo coração também vos darei. E um novo espírito eu colocarei dentro de vós. E eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Então vamos ver o que? No verso 24, Deus promete reuni-los de todas as nações, como diz Isaías capítulo 11, verso 12, dos 4 cantos da terra. E depois de reuni-los, ele vai trazê-los dentro da nossa própria terra. E depois de colocar na Terra Santa, Israel, tá? Isso não é Nova Jerusalém, porque todo esse processo de purificação, de tirar coração de pedra para colocar coração de carne, tudo isso deve acontecer antes do fechamento da porta da graça, antes da volta de Cristo, porque é o processo da conversão real, completa, de todos os filhos de Deus, e todos aqueles que verão Jesus voltar nas nuvens, eles devem passar por esse processo. Então, primeiro, Deus promete reuni-los na Terra Santa. Segundo, no verso 25 diz, então, ou seja, o que significa então? Depois de trazê-los, então eles vai purificar. Isso é um bom português claro. Eu que não sou brasileiro, eu entendo isso. Minha língua vernacular ou materna não é o português, mas eu consigo entender o raciocínio do profeta. Agora, se teu pastor do distrito diz que não é assim, que isso já aconteceu,
que Deus não vai fazer isso, Deus prometeu para o antigo Israel e o povo pecou e Deus não conseguiu fazer isso em favor deles, é o problema de você e seu pastor de distrito, não do seu pastor Jesus, porque o teu pastor Jesus nunca vai falar uma coisa que contradiga a mensagem dos profetas que ele mesmo inspirou através do Espírito Santo. Então é uma coisa muito séria, ok? Então Deus vai purificar-nos de todos os nossos ídolos, de toda a nossa imundícia, verso 25. E o verso 26 diz que vai nos dar um coração novo, coração de carne. E o verso 27 diz, eu colocarei o meu espírito dentro de vós e vos farei andar nos meus estatutos e guardarei os meus juízos e os fareis. Ou seja, esse povo não mais vai praticar o pecado, porque depois dessa operação no coração, Deus vai colocar o seu espírito dentro de nós e vai fazer com que nós andemos nos seus estatutos, e diz a palavra, e os fareis. Ok? Isso está no verso 27. E aí diz o verso 28, e habitareis. Ou seja, volta no verso 24 outra vez. E habitareis na terra, verso 28, que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Está claro. Mas, infelizmente, o véu que está no coração do povo de Deus hoje, o véu que estava no coração dos israelitas no passado, que não conseguiu ver a mensagem de Moisés, está no coração de muitos irmãos adventistas do sétimo dia que estão seguindo teólogos não inspirados pelo Espírito Santo, o Espírito dos profetas. E é isso que está acontecendo. É por isso a mensagem da vara do pastor, a mensagem que vem para resgatar essas promessas que já estão na Bíblia. A vara não trouxe nada novo. A vara trouxe mensagem que já estão nas profecias bíblicas. O problema é que muitos não aceitam a mensagem do reino, que estamos estudando em parte hoje, não é porque a vara não provou pela Bíblia. É que a teologia, a lavagem cerebral que foi feita no povo de Deus, a rebelião contra o que está na Bíblia e no espírito de profecia que está causando esses problemas com a vara. Mas a vara está clara, a Bíblia está clara. E isso não é coisa de Victor Utef, de irmão Leonel, como descrevem que o Leonel é um infiltrado na igreja, tem cuidado com ele, ele fala heresia, fala bobagem. Não, meus irmãos, isso não é bobagem, tá? E ai de você e eu, se você chamar a mensagem dos profetas de bobagem. Quem faz isso? Só Satanás. E pelo amor de Deus, você não vai sair do mundo, batizar na igreja adventista, que é o povo de Deus, e querer ser discípulos do diabo? Misericórdia, né? Então, quem está contra a mensagem dos profetas é o diabo e os seus anjos. E, infelizmente, muitos, sendo inspirados pelo espírito dos demônios, criticam as mensagens dos profetas, rejeitam. Ou seja, o mesmo espírito que perseguiu os profetas no passado está ainda muito ativo. Infelizmente, está muito ativo na casa de Deus, no Israel moderno. Agora, se você está duvidando desses profetas, veja o que diz Moisés. Tá? Aí Ezequiel diz que Deus vai fazer uma operação no coração deles. E eles iam obedecer a Deus. Primeiro, no verso 24, Deus promete reuni-los e vos ajuntarei de todas as nações. Palavras do Senhor. Não é palavras de Victor Utef, de Ted Wilson, de Leonel, de Rodrigo Silva. Não, palavras do Senhor. Tá? Não são minhas palavras, nem palavras de nenhum homem. As palavras do Senhor.
Deus vai ajuntar o seu povo de todas as nações. E depois vai purificá-los. Verso 25. Verso 26 vai dar um coração novo. Muitos pregam desse coração novo e ainda rejeitam a mensagem do reino, tirando o texto fora do seu contexto. Qualquer pastor, qualquer ancião, pregador que pega Ezequiel 36, verso 26, só prega o verso 26 e 27 e rejeita o restante dos versos, torna-se um falso profeta. Sim? Falso profeta. Infelizmente, muitos estão fazendo isso. Veja agora o que diz Moisés. Bora no livro de Moisés agora. Deuteronômio, capítulo 30. Vamos lá. Vamos ver se você acredita na palavra de Moisés também. Se você rejeita Jeremias, Ezequiel e Isaías, dificilmente que vai aceitar Moisés. Mas para que vocês não tenham nenhuma desculpa, vamos ver o que diz, Moisés aí. Primeiro, vamos em Deuteronômio capítulo 28. Moisés também fez uma predição, uma profecia, de que se os israelitas não seguissem o povo, a lei do Senhor, eles iam ser espalhados entre as nações. Ok? E isso está em Deuteronômio capítulo 28. Uma das maldições seria isso, né? E acontecerá que, assim como o Senhor se alegrava convosco para fazer-vos bem e multiplicar-vos, também o Senhor se alegrará sobre vós para vos destruir e vos reduzir a nada. Sereis arrancados da terra que passeis a possuir. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra. Ali servirás a outros deuses, que nem tu nem teus pais conheceram, até mesmo madeira e pedra. Esse Moisés profetizando sobre a maldição, caso os israelitas não obedecessem a Deus, ia acontecer isso com eles. E infelizmente aconteceu. Foram arrancados da Terra Santa e espalhados nos 4 cantos da terra. Tanto assim, já no ano 49 da nossa era, 49 e 50 da nossa era, quando Tiago escreveu a sua carta, ele falou: Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas no exterior, saudações. Mostrando que já foram já arrancados. E no ano 70, Jerusalém foi destruída e passou a ser pisada por gentios, possuídas por gentios, por nações gentílicas, até hoje. Aqueles balbudos ali que estão em Israel, né, com um chapéuzão, um balbudo, a maioria desse povo ali, esses balbudos ali, com roupa preta, eles nem são, a maioria deles, nem são israelitas, são descendentes de Casares. Jerusalém está entregue praticamente nas mãos de ímpios, de nações gentílicas. Por isso tem tanta briga entre árabes e judeus e tal, e muitas coisas terríveis acontecendo na Terra Santa. Porque o povo de Deus foi arrancado de lá. Foi arrancado faz tempo. Ok? Porém, Moisés também profetizou sobre a restauração deles. E se você não entende Moisés, misericórdia, peça que Deus tire esse véu no teu coração, irmão. Irmão adventista. Peça a Deus que tire esse véu. Ok, vou provar isso. Agora, Deuteronômio capítulo 30, diz assim. Eu não vou ler todos os versos, mas vou ler só alguns versos aí. E verso 30, verso 1 do capítulo 30, Deuteronômio, né? E acontecerá quando todas essas coisas vierem sobre ti, a maldição e a bênção, que pus diante de ti, e te lembrares delas, entre todas as nações a que o Senhor teu Deus te levou, e retornares ao Senhor teu Deus, e obedeceres a sua voz, conforme tudo o que te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração,
com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus reverterá o teu cativeiro e terá compaixão de ti e voltará e te congregará, o Senhor te congregará dentre todas as nações para onde o Senhor teu Deus estiver dispersado. E se algum dos teus filhos foi levado às partes extremas do céu, ou seja, bem longe da Palestina, dali o Senhor teu Deus te congregará e dali te tomará. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram e possuirás, e ele te fará bem e te multiplicará mais do que teus pais. E agora veja só o verso 6, Deuteronômio capítulo 6, vai repetir Ezequiel capítulo 36, para mostrar que Moisés e Ezequiel tiveram o mesmo sonho, a mesma visão. Não é sonho aqui, a mesma visão no caso, a mesma mensagem. Verso 6. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para que ames ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, para que possas viver. Amém? Assim diz o Senhor em Moisés. Ou seja, Moisés tem a mesma mensagem dos profetas que muitos líderes na igreja de Deus estão rejeitando. Dizendo, irmão Leonel, isso já passou, isso não vai acontecer, o povo pecou, Deus não vai cumprir isso aí. E isso está na lição da escola sabatina, tá? Está na lição da escola sabatina, no livro que eles fizeram sobre Daniel, ok? No ano 2020. Procura a lição da escola sabatina no ano 2020. Os teólogos disseram, nessa escola sabatina, que temos que fazer a diferença entre profecias apocalípticas e profecias clássicas. As clássicas são aquelas que estou estudando agora com vocês. Que eles dependiam da escória da nação israelita lá no passado, né? No contexto da aliança com o antigo Israel. Enfim, eles pecaram e Deus não conseguiu realizar essas profecias para eles. Mas que diz Moisés aí? Olha o que diz o verso 8. E voltarás e obedecerás à voz do Senhor e cumprirás todos os seus mandamentos que te ordeno nesse dia. Irmãos, essas profecias vão se cumprir agora, porque Deus não vai circuncidar o nosso coração na volta de Cristo, nem durante o milênio, ou depois do milênio. Essas profecias se cumprirão agora. E o Senhor circuncidará o teu coração, verso 30. E o verso 6 do 30. Que é a mesma coisa de Ezequiel 36. Ezequiel 36, verso 26. E um novo coração também vos darei, e um novo espírito colocarei dentro de vós, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E colocarei o meu espírito dentro de vós, e vos farei andar nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os fareis. Moisés, e o Senhor circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para que ames o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que possas viver. Amém? Oh, meus irmãos, são muitas profecias. São muitas profecias. Isso de Moisés e os profetas. Agora, com isso em mente, com essa mensagem em mente, leia outra vez alguns versos de 2 Coríntios capítulo 3, né? Vamos ler alguns versos, assim que terminamos, né? Assim que vamos terminar. No verso 14, 2 Coríntios capítulo 3, verso 14. Mas suas mentes estavam cegas, porque até este dia permanece o mesmo véu na leitura do Velho Testamento. Véu qual está aniquilado em Cristo. Cristo pode aniquilar esse véu. Esse véu não é o véu do templo que foi rasgado, é o véu na mente das pessoas. Não conseguem entender o Velho Testamento. É fechado. E o verso 15 diz:
Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está sobre o seu coração. Por isso as pessoas fazem 20, 30 anos bíblicos e não descobrem nada. Rejeitam os profetas, rejeitam Moisés, só aceitam o sábado, né? Que Êxodo capítulo 20, sim, aceitamos. Então aqui fala da lei, que fala assim da criação, aceitamos. Mas quando falamos aqui dessa restauração, esta mensagem aqui, para os últimos dias, o povo rejeita. É o véu, é a venda nos olhos. E por quê? Porque o verso 14 diz, suas mentes estavam cegas. Pois é, cegas. Será que a sua mente está cega? Graças a Deus, através da mensagem profética, Deus tirou esse véu do meu coração. Agora entendo Moisés e consigo harmonizar Moisés com todos os profetas, com a mensagem do reino. E quem aceita a mensagem da vara consegue fazer isso. E quem rejeita vai chamar as mensagens de Deus mentira e vai abraçar heresias. E no final será destruído, especialmente na destruição de Ezequiel capítulo 9. Prestes a acontecer na IAS, na Igreja de Deus hoje. Agora vou terminar com as palavras de Jesus em Lucas capítulo 24. Lucas 24 diz o seguinte, verso 27. Quando Jesus queria mostrar que ele era o Messias, vamos ver por onde ele começou. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as coisas a seu respeito. Jesus usou primeiro Moisés. Então a mensagem da vara, a base é Moisés, é a Torá. Amém. A mensagem do reino está em Moisés, firmemente estabelecida. Por isso nenhum teólogo consegue derrubá-la. Agora criticar sim, vai dizer que eu sou louco, eu sou doido, né? Queiram perseguir. Lembrando que eu sou estudante das mensagens dos profetas. É normal eu ser perseguido pelo Israel de Deus hoje com a venda, o véu sobre o coração deles. É normal. Porque é assim que mataram assim que rejeitaram Moisés, perseguindo, falando coisas assim, até Moisés pecou. É assim, por causa da rebelião, mente deles cegas. E é assim que perseguiram Isaías, que foi cerrado no meio pelo rei. A história diz que ele foi cerrado pelo meio pelo rei Manassés. Assim que perseguiram Elias, perseguiram Jeremias, não acreditavam em Jeremias. E aí você quer que eu sou estudante das profecias e eu vou ser bem tratado? Só se eu fosse realmente estudante de falsos profetas, que não tem nada a ver com a Bíblia. Aí seria amado e abraçado. Tu quer ser abraçado e amado na igreja adventista? Não estude profecia. Obedece tudo o que diz teu pastorzinho. Não faça muita reforma não. E não fale muito de reforma não. Reforma de saúde, de vestuário, vida no campo, não fale essas coisas. Guarda essas coisas para ti. E de profecias, não fale muita coisa de profecia não. Só fala que Jesus está voltando, Jesus é amor e você vai ser muito amado na igreja adventista. Mas tu quer ser odiado? Tu quer sentir na pele o que os profetas sentiram? Começa a falar de profecias. Começa a falar da palavra de Deus, de todos os profetas começando com Moisés. Começa a defender que Ellen White realmente foi inspirada por Deus e tem uma mensagem para a igreja adventista no 7º dia. E que ela diz no livro Manuscritos Inéditos, volume 1, página 260, com o nome em inglês Manuscript Releases, diz: estudai o 9º capítulo de Ezequiel, essas palavras se cumprirão literalmente, porém o tempo passa e o povo está adormecido, né? Com mensageando com água, com açúcar para fazer o povo dormir. Então, se você quer vida boa, sem perseguição, sem nada, vá lá na igreja, devolve teu dízimo, oferta,
né? Não fale nada de reforma, de mensagem, não, só de mensagens proféticas fortes. Vai lá, só falar Jesus está voltando, Deus ama a sua igreja, essa igreja vai triunfar, não vai cair. Embora está infestada de acãs, sabemos que ela não cairá. E por que não vai cair? No livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 380, diz que ela parece que está prestes a cair. Não cairá, por quê? Deus vai tirar o joio na sacudidura. Vai eliminar os joios, os ímpios. Aí sim, ela não vai cair. Mas se Deus deixasse os ímpios na última luta, na última batalha, ele já ia cair. Mas ela não vai cair. Deus vai purificá-la, porque Deus ama seu povo, ama sua igreja. E por isso você está ouvindo essa mensagem. Não para rejeitar, mas para você abraçar, apoiar a mensagem, divulgá-la, deixar de mentiras, de menini. O povo quer ser mimado. Um adventista mimado, sabe o quê? Está se preparando para Ezequiel 9. Assim está revelado, meu querido irmão, minha querida irmã. A verdade é dura, mas eu tenho que falar a verdade para vocês. Deus já está sendo mimado por teu pastorzinho do distrito, que muitas vezes nem estudam essas profecias da palavra de Deus, fazem lá, sei lá o que eles estudam lá na teologia, lá na UNASP, ali que se torna covil de corrupção lá nessas coisas que eu vi lá, desfile de moda e todo tipo de coisa lá na UNASP. Sendo também, lembrando que a UNASP é sustentada também pelos dízimos e ofertas do povo, tá? Lembra, só para vocês lembrarem. Oh, meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. Jesus agora diz em Lucas, capítulo 24, terminando, verso 44 e 45. Lucas 24, 44 e 45. E ele, Jesus, disse-lhes: estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprissem todas as coisas que foram escritas a respeito de mim, na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Moisés, profetas, até nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. Amém? Então as Escrituras compõem-se de Moisés, Pentateuco, a base de toda a Bíblia é Moisés, né? Onde começa tudo, né? A base, o fundamento, né? Criação, sábado, família, etc., né? Moisés, os profetas, que muitos dizem que não tem nada a ver com você, os falsos profetas de hoje, né? Que muitos estão apoiando, né? Com dízimo e oferta. Não, esses profetas não têm nada a ver com o povo de Deus hoje. Mas o que Jesus fez? Nas Escrituras, né? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E aí, meus irmãos, o que você vai fazer com essa mensagem? Vai rejeitar também? Vai apoiar? Vai fazer com que você não ouviu? Vai dizer, esse cara nunca mais vai ouvir. Mas você já ouviu. Pode rejeitar. Mas na hora certa, Deus vai te lembrar que você ouviu. Tá? Você ouviu. Tá divertido. Recado dado. Pode rejeitar, pode abraçar, esse é o teu problema. Mas o desejo do Pai é que você e eu abracemos sem demora, sem medo. Porque eu estou trazendo uma mensagem para você baseado aqui, na Bíblia, nos profetas. Agora tem uma coisa, crer ou não crer, isso é uma decisão pessoal. Eu creio. Se tua decisão não é não crer, rejeitar, é você que Deus. E no grande dia você não vai ter desculpa não, vai dizer, o pastor falou, meu pastor me tinha falado que o Leonel é um davidiano louco, que é um infiltrado. Você não vai ter essa desculpa. Deus vai dizer, e esse louco aí que você chama esse Leonel que você chama de louco, ele te provou isso na minha palavra? Provou na Bíblia? E você vai ficar mudo. Igual quando Jesus, em Mateus capítulo 22, ele encontrou um homem lá
Nas bodas não tinha vestes nupciais, vestes de boda. O caráter não tinha, porque tinha rejeitado a mensagem do juízo. E perguntou, amigo, como você chegou aqui sem roupa de casamento? Roupa social para uma boda? Roupa bonita, que é o caráter. E o que ele respondeu? Vocês lembram o que ele respondeu? Me lembra aí. Emudeceu, ficou mudo. Você não terá desculpa. Eu também não terei desculpa. Se eu chegar a me perder, porque Deus me revelou, me mostrou. Eu não sou profeta, eu não sou Zé Ninguém, eu não sou pastor, eu não sou nada. Eu sou um simples irmão como você, buscando a palavra. E como ninguém quer pregar e quer usar, né? O povo tem medo, me tornei ministro dessa mensagem, pregando para vocês, ministrando no caso, né? Eu estou ministrando essa mensagem para vocês. Para ver, pelo menos, se alguém vai ouvir, né? Pelo menos, no Brasil. Porque fora, são milhares que estão abraçando destemidamente. No Haiti, República Dominicana, Zâmbia, Europa, né? Na França, Inglaterra, Romênia, Itália, Alemanha, tem muitos. Portugal também está chegando. Tem uns irmãos aí, está estudando com os irmãos lá da Espanha, no Portugal. Muitos. Agora, se vocês, brasileiros aqui no Brasil, dizem que é bobagem, mesmo com tanta prova aqui, vocês vão responder diante de Deus, tá? Que Deus nos abençoe. Eu faço um apelo para você, divulgue essa mensagem, entre em contato com o nosso canal, A Voz de Ezequiel 9, no nosso contato que é o DDD 47 9963 3008 47 9963 3008 e escreve-nos também, escreve no nosso canal a voz, o estudo profético avançados, estudos proféticos avançados no Instagram, no Telegram, também no WhatsApp tem vários canais, vários meios para você estudar. E podem ligar, podem deixar mensagem. Uma vez que sua mensagem, sobre a mensagem. Não de acusação. Não entre em contato comigo tentando dizer, essa mensagem sua não tem nada a ver, você não tem base. Tem base. Não vou discutir com ninguém. Agora, a pessoa que quer estudar, quer aprofundar, sim, eu vou dar atenção. A pessoa que vir para criticar, denigrir, atacar, não vou perder tempo. Graças a Deus, não perco tempo com isso. Quem quer estudar, estude. Quem quer também provar que eu estou errado, traz as provas da Bíblia. Não venha dizer, a igreja não prega assim. É teu problema com a igreja. Se a igreja contradiz os profetas e quer aceitar, então você é a igreja. Vai lá, segue eles. Igual que os judeus fizeram, eles fizeram o que eles fizeram? Mataram Jesus. E quem é que estava instigando o povo a matar Jesus? Leia as últimas cenas de Jesus, você vai ver quem estava atrás. Primeiro, Satanás, inspirando os líderes. É assim que aconteceu. Mas se você quer seguir líderes hoje, né, contradizendo os profetas, é você e Deus. Não é meu problema. Deus abençoe vocês e que Deus possa ter misericórdia de todos nós nessa reta final da história da igreja de Deus aqui na terra e que possamos ser selados em nome de Jesus e participar desse glorioso evento prestes a acontecer, o reino. Amém. Até a próxima.